Bom dia, gente. Eu acho que ainda dá tempo de desejar um feliz ano novo pra todo mundo, né? Todo no comecinho, ainda dá tempo de aproveitar a data e desejar que essa sensação de perspectiva de alguma coisa melhor ao longo do ano persevere, né? Tipo, fique nos nossos corações. É, para mim é um prazer muito grande estar aqui, né? Cheguei nessa casa, fui muito bem acolhido e é um prazer muito grande. Costumava frequentar um centro espírita em São Paulo e tive a chance de vir para cá para ficar por um tempo e chegar nessa casa. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É, eu queria convidar vocês a uma reflexão. Tá? Queria aproveitar essa atmosfera de renovação aí do começo do ano e convidar vocês a pensarem sobre algumas ideias. Tá? Então é capaz que eu não acrescente nada novo, mas seria interessante se a gente conseguisse junto aproveitar essa atmosfera de reflexão. Tá bom? Então eu queria aqui convidar vocês a uma observação. Tá? Existe um fenômeno na natureza, uma coisa bastante comum a todos os elementos da natureza, que é que com o passar do tempo as coisas vão ficando mais complexas. Tá? É fácil observar isso pensando na nossa vida. Tá? A gente nasce a partir de células, né? A partir da fecundação, e a gente desenvolve uma estrutura complexa, como é o nosso corpo. Tá? A gente pode extrapolar isso cada vez mais. A gente pode pensar, por exemplo, tá, na história do universo. A gente pensa que, por exemplo, o nosso planeta começou como uma coisa bastante simples, que parecia uma sopa, e deu origem à vida como a gente conhece. Tá? Então, percebe? É alguma coisa que a gente entende quase como universal. Tá? Parece permear tudo. Até as nossas relações na sociedade, elas funcionam mais ou menos dessa maneira. Tá? A gente começa num relacionamento que fica, em princípio, fechado às quatro paredes da nossa casa, com a nossa família. Tá? E conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai crescendo, tá? Essas relações vão se multiplicando. Novas pessoas chegam na nossa casa, tá? A gente forma uma nova família e amigos vão se somando, enfim. Então percebe, essa ideia de que as coisas vão ficando mais complexas com o passar do tempo é alguma coisa presente na nossa vida. Tá? E é importante pensar que influência isso tem sobre nós. Tá? Porque de algum jeito ou de outro a gente é convidado a lidar com essa complexidade. Tá? Então, na prática, enquanto a gente é criança, as nossas vidas giram em torno de coisas simples. Conforme a gente vai ficando adulto, a gente sente que uma série de coisas vão ficando mais difíceis. Tá? Uma série de coisas vão se somando e em algum momento a gente tem a sensação que a gente se perdeu completamente. Tá? Então a gente se vê tomado pelos compromissos, a gente se vê cheio de coisas para fazer na nossa agenda, a gente tem que conciliar família, trabalho, tá? e o nosso lazer, e isso não é tão fácil. Tá? Um outro ponto é pensar o seguinte: olha, se é tão difícil, tá, lidar com essas coisas todas que aparecem na nossa vida, tá, como que fica a felicidade? Tá, porque existe uma ideia popular de que felicidade ela reside nas coisas simples. Tá? Então a pergunta que a gente pode fazer, que eu acho que é interessante a gente pensar, é falar: poxa, diante de tudo isso que surge na nossa vida, ainda é possível ser feliz? Então, essa pergunta ela é particularmente importante. E o Kardec, quando estava redigindo as perguntas ao Livro dos Espíritos, ele teve o cuidado de elaborar essa pergunta, tá, e fazer aos Espíritos. Então, isso daqui é a pergunta 920 do Livro dos Espíritos. Tá? Ele fala assim: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Tá? Essa é a pergunta. Vocês imaginam qual é a resposta? Alguém sabe a resposta? É meio que um sim ou não. Então vocês podem chutar, tem 50%. Mais ou menos. Pode passar para o próximo?
Então, a resposta dos espíritos é um categórico não. Tá? E, poxa, isso é um baque, tá? Porque se a gente parar para pensar, a ideia de alguma coisa religiosa ou espiritual na nossa vida é que a gente pare para cuidar da nossa própria felicidade. Tá? As mensagens espirituais, elas nasceram dentro desse propósito, de falar, olha, deixa de pensar em todo o resto e para pensar sobre as coisas que te fazem feliz. Tá? Então, como essa resposta é muito curta, os espíritos acrescentaram um parágrafo a mais. Tá? Pode passar? E aí eles falam o seguinte, não, tá? Mas é por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, do indivíduo, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, essa talvez seja uma das ideias bastante revolucionárias que vem com a revelação do Espiritismo e que é difícil para a gente entender. Tá? Porque, no fundo, o que os espíritos contam para a gente é falar o seguinte, olha, nós estamos num estágio da nossa evolução espiritual em que a gente, de fato, precisa considerar as coisas que nos realizam e nos fazem felizes, tá? Porém, essa perfeição, essa ideia de felicidade absoluta e plena, ela não existe enquanto encarnados. Tá? O Kardec fica bastante insatisfeito com essa pergunta, tá? Com essa resposta. Tá? Tanto é que ele acrescenta uma nova pergunta logo abaixo. Então, na pergunta 921, que é a seguinte, ele fala o seguinte, né? Ele fala, olha, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando toda a humanidade também for feliz. Tá? Mas será que não tem um jeitinho da gente ser feliz um pouquinho, tá? Ou, né, pelo menos uma porcentagem aí disso tudo? Tá? E aí os espíritos respondem o seguinte, falam, olha, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Tá? Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, isso é uma proposta interessante, porque, no geral, um dos grandes problemas que envolveu sempre a mensagem de revelação ou uma mensagem espiritual foi que, de algum modo ou de outro, a gente devia se sujeitar à ideia de perfeição. Tá? Isso é muito forte na nossa cultura e na nossa sociedade. Tá? E o Espiritismo, assim como diversas outras religiões espiritualistas de maneira geral, ele tenta driblar um pouco essa ideia. Falar, olha, perfeição é alguma coisa que não existe num lugar onde as pessoas estão sendo provadas. Tá? Se todo mundo fosse perfeito, não faria sentido pensar em provas. Tá? Porém, existe uma parcela de felicidade na qual a gente pode propiciar a nós mesmos. Tá? E isso é o processo evolutivo. Tá? Aquilo que nós podemos somar às nossas próprias vidas de maneira a evoluir. Então, isso é uma mensagem bastante bonita. Tá? Apesar de quando a gente lê assim, fica uma coisa no plano das ideias, é uma mensagem bastante bonita. Porque, no fundo, ela muda todo o caráter da mensagem de salvação para uma mensagem de redenção. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa, no geral, em salvação, a gente necessariamente atribui a alguém a tarefa de resolver os nossos problemas. Tá? Todas as ideias de, por exemplo, Jesus como um salvador, tá? É porque, no fundo, é aquela pessoa que remove a gente do pecado. Tá? Então, olha, veio resolver os nossos problemas, agora a gente pode tocar a nossa vida como a gente conhece. Tá? Mas quando a gente para pensar sobre essa perspectiva, tá? A ideia muda um pouco e talvez a palavra mais apropriada seja a ideia de redenção.
Porque redenção, no fundo, é alguma coisa que não depende de mais ninguém. Tá? Não tem ninguém que vem e faz a gente se redencionar, tá? Ou alguma coisa desse gênero. Mas é alguma coisa que depende exclusivamente dos nossos esforços. Então, percebe? Enquanto a gente teima ainda, né, por manter aquela ideia de que a gente deve ser espíritos de luz, ou espíritos evoluídos e espíritos perfeitos, tá? A gente precisa compreender que a fase sobre a qual nós estamos na evolução não propõe isso. Tá? Ela propõe a experiência como a fonte de aprendizado. Então, o mundo de provas e expiações, na prática, é aquele em que a experiência pelo qual o espírito passa é mais importante do que o resultado. Tá? A gente entende vagamente coisas que estão relacionadas com os próximos passos da evolução. Tá? Entre elas o amor, tá? Que é uma ideia, por mais que discutida, ainda bastante desconhecida da gente. Tá? A gente entende muito pouco a ideia de humildade, por exemplo. A gente entende muito pouco a ideia de felicidade. Tá? Tudo isso são coisas que a gente tem mais ou menos um conceito na cabeça, mas na hora que a gente precisa explicar e falar sobre elas, a gente divaga. Tá? Então, a pergunta é como que a gente caminha? A pergunta seguinte, tá, no Livro dos Espíritos, ela mostra ainda um pouco mais dessa insatisfação e querer entender melhor. Ela fala assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Tá? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Tá? Ele fala: olha, haverá alguma coisa, alguma soma de felicidade que é comum para todo mundo? Tá? Tem alguma ideia de felicidade que se a gente conversar aqui, por exemplo, a gente chega num consenso? E os espíritos falam o seguinte, falam: olha, com relação à vida material, é simplesmente a posse do que é necessário. Tá? Mas com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, eu acho que isso daqui abre um caminho para a gente pensar em como transformar isso em alguma coisa prática. Tá? A gente pode dividir, no fundo, tá, a nossa busca por felicidade numa coisa que envolve tanto a nossa vida material como o que envolve a nossa vida espiritual. Tá? Sobre a nossa vida material, tá, existe um tremendo apelo das religiões de maneira geral a que a gente desapegue das coisas, tá? Que a gente se sinta menos vinculado às coisas materiais. Então tem uma história muito interessante que eu vi uma vez sobre isso, que ela conta sobre um cara muito bem sucedido, tá? na sua vida material, muito jovem, ele já tinha uma posição financeira confortável, mas espiritualmente se sentia insatisfeito. Tá? É uma história comum a muitas dessas pessoas. Tá? Se sentia insatisfeito. Tá? Tinha tudo o que queria, mas enfim, alguma coisa dentro dele ainda não calava e pedia atenção. E aí conta que ele, como muitos outros, resolveu dar um tempo na vida dele, no trabalho, e fazer uma viagem para a Índia. Tá? Porque a Índia tem essa ideia no imaginário de que tudo funciona com base na vida espiritual. E aí ele resolve fazer a sua viagem para a Índia, até que ele encontra um guru, né, para treinar, e passa um ano, tá, sobre os auspícios aí desse guru. E depois, quando ele volta, tá, ele tem que encontrar de novo a vida que ele tinha antes de ir. Quando ele faz isso, ele começa a perceber que as coisas estão estranhas para ele. Tá? Então, enquanto lá ele andava só com um chinelo, aí ele chega em casa e encontra 10 pares de sapato no armário. Tá? E enquanto ele precisava de 2 ou 3 mudas de roupa, tá? Ele agora precisa de um armário cheio para ir trabalhar, tá? E uma roupa diferente para cada ocasião.
E aí ele começa a se deparar com todas essas questões. Tá? Até que ele resolve largar um pouco essa sua vida material e voltar pro seu guru. Tá? E nisso ele passa a se dedicar à vida quase como uma vida monástica, deixa todas as suas coisas, enfim. Tá? E nesse processo, a história conta que ele cada vez mais vai desapegando dessas coisas. Então ele vai deixando cada vez mais de necessitar das coisas. Tá? E aí, em algum momento, a história diz que a única coisa que ele acha que é essencial ele carregar com ele o tempo todo é uma caneca. Tá? Uma caneca para beber água. Tá? Ele fala, pô, isso não tem jeito, né? Se eu for precisar manter alguma coisa perto de mim, tá? Isso daqui é indissociável da minha vida. Então eu preciso manter essa caneca e beber água com ela. E aí, enfim, ele conta que ele passa muito tempo andando, visitando diferentes lugares. Até que num dia de muito sol, tá? Aquele dia que o sol tá rachando, tá? Ele sente muita sede e ele só tem a caneca dele. Tá? E aí ele fala que tá andando e de repente ele encontra um poço cheio de crianças. E aí ele se depara com uma criança bebendo água com as próprias mãos no poço. Então, essa história é interessante porque quando a gente lê essa primeira linha, tá, em relação à vida material é apenas o necessário, isso não resolve as nossas questões. Tá? Porque a gente não tem claro na nossa cabeça o que é esse apenas o necessário. Tá? Se a gente fizer essa pergunta entre nós aqui, a gente não chega num consenso. Isso é diferente em função das diferentes etapas da nossa vida. Tá? A gente não tem uma resposta clara sobre o que é exatamente necessário. Mas é alguma coisa sobre qual vale a pena a gente se debruçar. Tá? Em algum momento ou outro, a gente passa a observar claramente o quanto que a nossa vida, a nossa saúde mental, ela depende de ter uma boa relação com as coisas materiais. Boa parte das nossas preocupações, elas vêm da vida material. Tá? A gente precisa trabalhar para pagar aluguel, para poder se deslocar, para poder ter momentos de lazer, e isso tudo é importante. Tá? A questão é qual que é o mínimo necessário. Tá? Porém, a vida espiritual é alguma coisa um pouco ainda mais inatingível. Tá? Então, por exemplo, quando ele fala a vida moral é simplesmente a consciência tranquila e a fé no futuro. Tá? Isso é ainda mais vago. Tá? Porque o que mantém, por exemplo, a nossa consciência tranquila? Tá? Talvez a gente não tenha nenhuma resposta clara para nós mesmos. Tá? Quanto mais do outro ali que está próximo de nós. Então isso é alguma coisa sobre a qual a gente ainda está pensando. Tá? É alguma coisa sobre a qual a gente não tem uma clara ideia, mas ao mesmo tempo aparenta mostrar um caminho. Em relação à vida espiritual, essa semana eu tive uma oportunidade interessante que eu convido vocês a fazer. Vocês já devem ter ouvido falar desse site, o TED, né? É um site de palestras onde as pessoas eles fazem uma grande conferência e convidam pessoas especialistas em diferentes áreas a dar uma palestra de 10, 15 minutos. Tá? Uma palestra curta, falando sobre o que fazem e sobre a especialidade para um público geral. Então, nada muito específico. E uma das mais recentes, eles contam sobre um médico, tá, que é um professor na Universidade de Harvard, e ele basicamente se pergunta sobre o que é essa felicidade, tá, essa felicidade não material. E ele conta sobre um estudo que começou na universidade em 1938. Tá? A data é importante porque é exatamente o período em que começa a Segunda Guerra Mundial. Então, ele conta sobre um estudo que é feito, onde eles selecionaram jovens, tá, em torno de 17 a 19 anos,
tá, para uma pesquisa que iria durar a vida toda. Né? Se você pergunta para alguém de idade, tá, sobre o que fez ela feliz ou não, ela vai ter que apelar para a memória. Tá? Ela vai ter que voltar na memória e falar, olha, deixa eu pensar. Tá? Mas se você tiver a chance de acompanhar a pessoa a vida inteira, tá, talvez você tenha alguns retratos, tá, do que pôde fazer ela feliz ou não momentaneamente. Então eles resolveram fazer esse estudo. O estudo começou em 38, tá, e dura até hoje. Tá? Começou com jovens de 17, 18, entre 17 e 19 anos que hoje estão na faixa dos seus 90. Tá? Esse estudo é muito difícil, tá? Porque as pessoas morrem ao longo dele. Tá? Morrem tanto quem está pesquisando, como morre também quem está sendo pesquisado. Tá? Então precisa de gente lá a todo instante, tá, tendo atenção para dar continuidade ao processo. E ele conta que ele é a 4ª pessoa que dá continuidade a esse estudo. Tá? E, enfim, ele fala que no começo eles perguntam para todos os que foram objetos de estudo, se eu não me engano são mais de 600 pessoas, sobre o que faria feliz. Tá? Sobre o que faria eles se sentirem realizados. E 80% das pessoas no estudo, no começo, tá, respondem 2 coisas. Ficar rico, tá, e ser famoso. Tá? É um número significativo. 80% das pessoas respondem isso. Tá? Ou ficar rico ou ser famoso. E, enfim, isso claro, quando são adolescentes. E é natural pensar isso, tá? Porque a nossa vida, na maneira como a gente é educado, ela convida sempre a gente a entender que esse sucesso absoluto, tá, precisa ser o nosso objetivo. Tá? Então a gente precisa ser tanto bem sucedido intimamente, como a gente precisa mostrar para a sociedade que a gente é muito bem sucedido. Tá? Essa é a nossa educação formal. E aí eles falam que basicamente continuaram acompanhando essas pessoas. Tá? Desses 600, se eu não me engano, em torno de 60 estão vivos até hoje. Tá? Inclusive tem netos, enfim, são mais de 2.000 netos aí que surgiram dentro dos parentes do estudo. E ele fala que eles fizeram esse estudo perguntando às pessoas a cada 2 anos, né? Falando, olha, como que está a sua vida? E iam lá, não mandavam simplesmente um questionário de questões, iam até as pessoas e perguntavam, olha, como vai sua vida? Tá? E muitos falavam que depois de um certo tempo, tá, falavam, olha, por que você está continuando a me estudar? E minha vida não tem nada de interessante. Tá? Eu não fiquei rico, tá? Não tive sucesso. Tá? E por que você continua me estudando? Né? E ele fala, enfim, é um estudo, a gente continua fazendo. Tá? Mas a conclusão desse processo todo foi a seguinte: pessoas que têm bons relacionamentos sobrevivem mais. Então, pessoas que são, de alguma maneira, afetivamente vinculadas, ou à sua família, tá, ou à sua comunidade, ou ao seu ambiente, essas pessoas tendem a viver mais. Foram monitoradas todas as questões de saúde. Tá? Se a pessoa tem colesterol baixo ou não, se a pessoa está muito estressada ou não. Tá? E a conclusão da história toda é falar o seguinte, olha, aquelas pessoas que se relacionam muito bem, essas pessoas vivem mais. Então, de alguma maneira ou de outra, a gente consegue extrapolar essa ideia de que a felicidade depende um pouco não só de uma coisa íntima, tá, mas desse relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Tá? Isso é uma experiência transformadora. Se a gente parar para pensar sobre a história da vida de Jesus, ela é alguma coisa que ilustra bem esse caminho. Tá? Enquanto que a infância e a adolescência de Jesus, ninguém se sabe, né? Pouco se sabe, tá? Mas a gente entende que é uma fase onde ele provavelmente estava estudando e sendo preparado, fica encoberto por esses enigmas. Tá?
em um determinado momento a vida dele vira pública. Tá? Então, a partir dos seus 30 anos de idade, a vida dele vira pública e vira quase a de um sacerdote. E a partir de então, o que a gente ouve a todo momento é a interação dele com outras pessoas. Tá? Em nenhum momento no Evangelho a gente ouve sobre Jesus fazendo alguma coisa sozinho. Tá? A única coisa que a gente ouve é quando ele está orando. Tá? Então, os únicos momentos em que Jesus não está se relacionando com as pessoas é o momento em que ele está em prece e recolhido em oração. Mas a vida dele pública convida constantemente as pessoas a se aproximarem. Tá? Então, ele começa, por exemplo, convidando pescadores para ser seus seguidores. Tá? O primeiro milagre de transformação, por exemplo, que Jesus faz é numa festa de casamento. Tá? Então, numa festa de casamento, ele transforma água em vinho. Né? Esse é o primeiro milagre que a gente tem notícia da história da vida pública dele. E é interessante pensar que toda a história que se segue são de transformações. Tá? As transformações seguintes são, por exemplo, fazer com que pessoas simples, pescadores, passassem a ser os seus discípulos. Tá? Isso é uma transformação tremenda. Tá? A transformação seguinte tem a ver em como essas pessoas se relacionam sobre a sociedade que vive. E é interessante pensar sobre isso. Tá? Boa parte das dificuldades sobre a qual os discípulos enfrentavam era entender como transformar toda essa coisa boa que vinha dos ensinamentos de Jesus em alguma coisa prática que permitisse um relacionamento melhor na vida. Uma transformação bastante significativa, tá, é na história da mulher apedrejada. A gente pode parar para pensar sobre isso. Tá? Pela lei da época, ela podia ser condenada, ela era uma pecadora, e ela tinha as pessoas tinham o direito de apedrejá-la. Tá? Enfim, era a lei da época. Tá? Não existia nenhum constrangimento a fazer isso. Era alguma coisa permitida. Tá? Porém, quando as pessoas questionam Jesus se isso era a coisa certa a fazer ou não, tá? A resposta dele é falando, olha, parem para olhar sobre vocês mesmos. Isso é um exemplo profundo, tá, de alguém que consegue se identificar com o próximo. A diferença entre Jesus e todas as outras pessoas naquele momento é porque aquelas pessoas não identificavam a mulher pecadora como si mesmas. Tá? Era uma outra pessoa, uma outra história, uma outra coisa. A diferença de Jesus naquele momento tá, é constranger todo mundo e falar, olha, mas a gente podia estar na mesma condição. A gente poderia ter feito a mesma coisa. E nesse momento ele transforma, tá, uma mulher que a princípio era pecadora, tá, em uma mulher religiosa e que passa a ser sua seguidora. Então, esses exemplos de transformação, eles preenchem a história do Evangelho. Tá? E eles basicamente permitem que a gente entenda que, no fundo, a nossa história, tá, ela precisa consistir em a gente se relacionar de uma maneira diferente com quem a gente chama de próximo. Se a gente fizer um exercício rápido, tá, mental, vocês conseguem pensar em 2 ou 3 pessoas que são o próximo de vocês? Consegue? Essa identificação ela não é imediata. Tá? Até hoje, a gente reconhece esse próximo com base nos gostos pessoais. Tá? E isso não é um problema.
a gente reconhece, no fundo, naquela pessoa em que às vezes a gente julga que é parecida com a gente, né? Tá? A gente fala, com fulano eu acho que ele é mais ou menos parecido comigo, então é mais fácil relacionar com ele. Tá? Mas às vezes a gente não tem uma pessoa assim dentro de casa, por exemplo. Tá? Ou no nosso ambiente de trabalho. E ainda assim, essas pessoas fazem parte do nosso convívio. Elas estão ao nosso lado. Elas são próximas. Tá? Como a gente modifica esse processo todo? Tá? A pergunta é, o que faz, no fundo, a gente se tornar próximo de alguém? Eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Tá? Infelizmente. Mas essa reflexão, ela orienta sempre um caminho espiritual. E o mais interessante disso é que é um caminho espiritual sem volta. Tá? Quando a gente passa a se preocupar com as pessoas, tá? É impossível a gente em algum momento simplesmente desligar isso, tá? E fingir que ninguém mais existe à nossa volta. A transformação do Evangelho em torno da mensagem de caridade é o ponto máximo dessa ideia. Todos aqueles que tiveram um processo de transformação profunda, tá? Que foram convencidos pela mensagem de Jesus, eles sofreram uma transformação tal que não dava para simplesmente desligar aquilo e esquecer que nada tinha acontecido. Alguma coisa mudou e mudou dentro das fibras dentro do nosso ser. Tá? E como que a gente passa a viver daí, então? A exemplo dos discípulos de Jesus, tá? É interessante pensar que a vida deles passa a ser em torno da caridade. Então, o próprio Novo Testamento conta sobre a tarefa dos discípulos depois de abrir uma casa, que era a Casa do Caminho, onde basicamente recebia as pessoas como um abrigo, tá? Pessoas que estavam viajando como um abrigo. E nesse lugar eles tinham a chance de receber algum ensinamento espiritual, tá? E ao mesmo tempo encontrar também conforto material. Se a gente pegar grandes personalidades da humanidade, tá? Essa história se repete. Tá? Uma figura que é bastante pública é, por exemplo, Mahatma Gandhi. Tá? Ele começa com uma experiência que é bastante pessoal, tá? Bastante de observar o seu próprio comportamento, mas ele mesmo relata que no final da vida, a vida dele era tão pública e tão em torno das outras pessoas que ele não precisava nem mais fazer as anotações. Tá? Então percebe que, no fundo, aquelas ideias que no princípio eram de realização, de dinheiro, de conforto e fama, tá? Elas vão sendo substituídas. Elas vão sendo substituídas por uma noção mais clara de como a gente se relacionar um com o outro. E essa ideia é particularmente bonita, porque a gente substitui aquele imperativo religioso de, olha, você precisa ser uma pessoa boa, você precisa fazer a caridade, você precisa fazer não sei o que lá, tá? Por uma ideia de que, olha, tudo isso que você pode fazer pelo outro te faz bem. Tá? Então, ao invés de tratar isso como simplesmente como um mandamento religioso, a gente passa a tratar isso como alguma coisa que nos beneficia intimamente. Então, no fundo, esse parece ser um pouco o que a gente entende por consciência tranquila. Tá? É saber que existe uma parcela de felicidade que nos cabe no momento e que está associada com uma realização espiritual. Tá? E no fundo, exige de nós entender que a felicidade das pessoas à nossa volta é importante. A gente não vai resolver os problemas dela. Tá? Mas é importante a gente saber que as outras pessoas estão procurando ser felizes.
tem uma história interessante que é um relato, na verdade, de um médico também. Ele é um médico gaúcho e foi um dos primeiros médicos no Brasil a fazer um transplante de pulmão, tá? Isso há muitos anos atrás. Então é um dos transplantes muito complicados que tem, tá? E ele foi um dos que basicamente importou essa técnica. E ele conta sobre uma história interessante de dois personagens que ele tratava mais ou menos na mesma época, tá? E separados por uma distância muito grande no Brasil. Um morava em Pernambuco, tá? E o outro no Rio Grande do Sul. E os dois basicamente precisavam ser transplantados. E pelo fato daquilo estar acontecendo ao mesmo tempo, para ele é interessante observar o que acontece com as pessoas. E ele fala que um deles basicamente deprimiu, tá? Já vivia deprimido e após saber da doença fica ainda mais deprimido e acha que aquilo no fundo é um final para sua vida, tá? E que é hora de simplesmente esperar isso tudo acabar. Ele relata que a pessoa tem uma situação em casa muito difícil, tá? E no fundo ele encontra essa oportunidade para exagerar. Então fala, olha, foi um momento em que eu me senti livre, por exemplo, para usar drogas, para fazer tudo o que eu queria, tá? Apesar de uma grande depressão por trás disso. E ele relata também o outro caso, que é de uma pessoa com um vínculo muito grande com a família, tá? E que tinha que mudar de estado para fazer a cirurgia. E em função disso, isso criou uma situação na família que comoveu todo mundo, tá? Então é isso, ele precisava ser operado no Rio Grande do Sul e precisava ser removido até lá para essa cirurgia. E imagina, numa situação de dor, numa situação delicada, você ficar longe da família não é uma coisa tranquila. E ele conta que isso aconteceu, um deles acabou falecendo, mas esse acabou vivendo. E depois disso ele escreveu uma carta para os médicos que fizeram esse transplante. O relato da carta é muito bonito, tá? Porque ele não só agradece, como era de se esperar, mas ele conta sobre o que aconteceu com ele nesse processo. E a principal coisa que ele conta é falar, olha, ao longo dessa doença, tá, o que eu mais pude aprender foi a necessitar do próximo. Tá? Eu até então era uma pessoa autossuficiente. Tá? Eu tinha tudo que eu precisava, se eu precisasse trabalhar, eu ia trabalhar, eu fazia tudo o que eu queria. Tá? E essa era quase a minha liberdade. De um modo ou de outro, a doença me privou dessa liberdade que eu tinha. E nesse momento eu passei a entender que eu precisava das outras pessoas. Tá? Eu precisava de cuidados que só outras pessoas poderiam fazer, que a minha situação não me permitia. E ele relata isso como uma experiência de fato transformadora. Então, percebe? Existe em todas essas ideias que a gente propôs um caminho escondido, tá? E é um caminho que no final das contas exige da gente um certo equilíbrio para pensar, tá? Porque ao mesmo tempo em que a felicidade ela se realiza individualmente, tá, nos nossos corações, a gente precisa aprender a conviver com o próximo. As dores espirituais, no geral, elas são ou porque a nossa vida, ou porque a vida de alguém próximo a nós, não sai do jeito que a gente planejava. Tá? Então isso faz a gente pensar que ou a gente está planejando demais, tá? Ou simplesmente a gente está ignorando as pessoas à nossa volta. No momento de renovação, que é exatamente esse período que a gente vive, né? Datas que convidam a gente a pensar sobre propostas ou sobre perspectivas,
tá? É interessante pensar sobre as nossas propostas. A primeira pergunta é se a gente tem. Tá? A gente tem alguma proposta para nós mesmos? Tá? Pode ser que não. Tá? Pode ser que a gente está tão habituado ao nosso viver que a gente não parou para pensar sobre aquilo que seria importante para nós. Ao mesmo tempo, tá? A segunda pergunta é falando, olha, dessas propostas, tá? Aonde que elas se encaixam? Elas se encaixam no meu melhor convívio com as pessoas, tá? Ou elas se encaixam no meu melhor convívio comigo mesmo? Essa ideia de convívio consigo mesmo, ela é particularmente importante e central dentro da mensagem de reforma íntima no Espiritismo. Tá? Porque quando a gente adentra uma religião de maneira geral, pode ser o Espiritismo, pode ser qualquer outra, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é que nós precisamos nos transformar em espíritos de luz. Tá? Ou espíritos evoluídos, ou em grandes mestres da humanidade. Tá? A gente passa a admirar essas pessoas e a gente passa a pensar que esse é o nosso próprio caminho. Porém, tá, a coisa acontece de uma maneira mais sutil. Porque em algum momento a gente começa a perceber que, poxa, talvez, sei lá, tá faltando potencial, né? A gente até usa a expressão, olha, eu não nasci para isso. Tá? Ou, isso daqui é tudo muito bonito, mas não serve na minha vida. Então, talvez isso aponte que os nossos planos estão errados. Tá? Reforma íntima é uma ideia diferente de perfeccionismo. Enquanto o perfeccionismo ele deprime a gente, tá? Porque a gente nunca vai corresponder às nossas próprias expectativas, a reforma íntima ela faz com que a gente dê um valor muito importante àquela experiência momentânea que a gente está vivendo. Tá? Seja ela uma grande decepção, tá? Com a gente mesmo ou com o outro, ou seja ela uma grande realização espiritual. Então, como que a gente analisa as nossas próprias experiências? Contando um monte de história, né? Tem uma outra história ainda que conta, é um ensinamento budista, que conta sobre um cara que estava no meio da floresta e em algum momento ele é atingido por uma flecha. Tá? Naquele momento não foi mortal direto, mas ele é atingido pela flecha e sangra muito. Tá? E demora algum tempo para ele perceber a sua própria condição, tá? Para perceber o que aconteceu com ele. E todo o tempo depois que ele percebe o que aconteceu com ele, ele gasta falando, não, eu preciso encontrar alguém que atirou essa flecha. Tá? Foi uma flechada, é certeza que alguém estava com o arco na mão e atirou. E preciso achar essa pessoa. E ele gasta o seu tempo procurando. Até que, em um determinado momento, ele sangra demais e morre. Tá? E a história termina assim mesmo, curta e grossa. E o ensinamento é importante. Tá? Porque a nossa vida, ela é um pouco disso. Ela demora até a gente ter um entendimento sobre a nossa condição atual. Tá? Isso é o que a gente entende pelo conhece-te a ti mesmo, ou tá? Um conhecimento sobre si, enfim. Tá? É uma ideia filosófica sobre a qual a gente precisa entender o que se passa no nosso íntimo. Tá? Mas percebe, muitas vezes a gente condiciona a nossa vida a buscar pelo culpado. Tá? Ou a esperar que essa pessoa também que atirou a flecha, que pode ser até por acidente, que ela venha e nos resgate. Tá? Mas a vida não aponta nessa direção, né? Tá? No geral, quando a gente tem essas expectativas, são os momentos em que a gente se sente frustrado. Tá? Quando a gente espera que ou alguém venha nos resgatar,
tá? Ou que alguém resolva o nosso problema, tá? Isso é uma frustração muito grande. Porque a gente muitas vezes passa a questionar mesmo quanto a gente deu de amor para outra pessoa e não recebeu isso de volta. Tá? A gente passa a questionar sobre se isso vale a pena ou não. Mas a gente cuida pouco do nosso entendimento. Então percebe, essas ideias todas, tá? Elas são um convite. Elas não resolvem os nossos problemas hoje. A gente não vai sair daqui com uma ideia clara de como resolver tudo isso. Mas ela ajuda a gente a planejar onde a gente deve pôr a nossa energia. Tá? Onde precisa residir as nossas preocupações. Talvez a gente esteja gastando um tempo muito grande, tá, na expectativa ou de ser salvos ou de salvar alguém que é próximo a nós. Tá? Talvez a gente está gastando muita energia, tá, em uma vida material que está de fato nos realizando pouco. Então, percebe? Isso precisa ser a nossa reflexão. Precisa ser a nossa reflexão. Um dos momentos mais bonitos da vida de Jesus é quando ele fala sobre as bem-aventuranças. Tá? Então ele fala basicamente que serão bem-aventurados todas as pessoas que tiverem, por exemplo, coração limpo, todos aqueles que forem pacíficos, tá? E uma série delas. Mas a ideia por trás de uma bem-aventurança, tá, é a certeza de que a vida futura ela vai propiciar algo novo. Tá? Ela vai propiciar novas experiências. E que essas experiências, de um modo ou de outro, vão impulsionar a nossa evolução espiritual. Quando a gente tiver claro isso, tá, talvez a gente deixe de gastar tanto tempo pensando sobre como a gente deveria ser, tá, e a gente gaste muito mais tempo pensando em como nós somos, tá, ou sobre aquilo que nos compete fazer. A mensagem de Jesus, diferentemente do Antigo Testamento, ela nunca é condenatória. Tá? Em muitos poucos momentos a gente ouve Jesus falando não faça isso, não faça aquilo, tá? Como são os 10 mandamentos, por exemplo. Dos 10 mandamentos, 8 são não fazer alguma coisa. Tá? Mas é sempre uma mensagem questionando a gente sobre alguma coisa que a gente não pensou. Então é alguma coisa do tipo, olha, você já pensou que é possível perdoar uma pessoa? Tá? Você já parou para pensar que é possível amar uma pessoa? Tá? Que talvez ser humilde seja alguma coisa que te traga benefícios na sua vida? Então, é por isso que a mensagem do Espiritismo ela se utiliza tanto do Evangelho. Tá? Porque a mensagem espírita ela não é condenatória. Tá? Não existe um padrão de comportamento a ser criado pelo Espiritismo. Tá? Mas existe uma atenção a si mesmo e ao seu próprio processo evolutivo. Então, talvez isso sirva para a gente orientar as nossas propostas. Tá? Que a gente possa aproveitar a data agora do início do ano e refletir bastante sobre a nossa condição atual, perguntar a nós mesmos como que a gente pode encaminhar a nossa felicidade, tá? Sobre onde reside as nossas energias e as nossas preocupações. E com certeza isso vai trazer um benefício muito grande para nós. Tá bom? Então desejo sucesso nesse ano que está começando e que possa trazer de fato muitas realizações espirituais. Tá bom? Obrigado.